Renato, boa noite, parabéns pela vitória. Jogo bastante complicado, gramado ruim. Dá para dizer que a vitória foi mais importante de tudo do que propriamente jogar um bom futebol? Eu acho que as dificuldades elas são normais, né? No campeonato estadual. Eu não quero ser repetitivo, mas 8, 10 dias de pré-temporada, a cada 3 dias uma partida, muitos problemas já no departamento médico, viagens, campo ruim, iluminação ruim. Então é nosso campeonato, por isso a gente precisa passar por todas essas dificuldades. Nós vamos encontrar sempre dificuldades, não adianta, seja em Porto Alegre, seja principalmente no interior. Então não adianta querer exigir bom futebol, exigir bom isso, bom aquilo. O mais importante no momento é que a gente vem conquistando as vitórias, que continuam nos dando a liderança. Bom, Renato, hoje você teve o Natan Fernandes decidindo o jogo para você e ele acabou sendo substituído, pode-se dizer cedo no jogo, mas aí, claro, uma avaliação sua, né? O Natan fez o gol, queria uma avaliação sua sobre ele e se a saída dele foi por uma opção técnica ou se ainda referente àquela parte física que ele ainda precisa evoluir um pouco. As duas coisas, ele teve bem, conversei bastante com ele, principalmente na pré-eleição, da maneira que eu quero que ele se comporte dentro do campo, principalmente no momento que ele está com a bola, ele precisa acelerar bastante a jogada. Hoje ele fez 3, 4 jogadas, inclusive o gol, da maneira que eu pedi para ele. No intervalo do jogo, ele estava bem no jogo, no intervalo do jogo ele se queixou, estava com um tostão, a perna dele inchou, estava com dificuldades. E eu já fui jogador, sei que no momento que o tostão esfria, a perna começa a inchar, começa a ter problemas, começa a doer. No início do segundo tempo ele teve outra entrada, eu vi que ele estava mancando bastante, além daquela parte física, até porque ele correu bastante no primeiro tempo. Enfim, saiu mesmo porque a perna dele estava bastante inchada. Coloquei sangue novo, até porque a gente precisava de um jogador rápido. Coloquei ali o Lucas, que mais ou menos tem as mesmas características que ele. Renato, eu queria falar um pouco sobre o Dodi, que começou a partida mais centralizado e depois no segundo tempo jogou pela meia direita. É uma ideia tua utilizar esse jogador tanto mais centralizado quanto mais pelos lados, ou hoje foi uma questão mais técnica ou até falta de opção por conta dos desfalques que tinham na partida de hoje? É um pouco de tudo, Eu gosto no momento que um jogador joga mais de uma posição, muitas vezes ele troca as peças no campo e não precisa trocar 2, 3 jogadores. Ele jogou várias vezes dessa forma no Santos, ele sabe jogar por aí. Eu sei que ele não gosta muito de jogar por aí, mas o importante é que ele estava bem na partida. Eu tinha que colocar um jogador alto, até porque o adversário estava jogando muitas bolas altas na nossa área. Eu coloquei o Carioca e abri ele pelo lado direito, já que ele jogou e sabe jogar naquele setor, até por algumas faltas de opções. Testá-lo por aí, porque quem sabe, amanhã e depois pode acontecer isso de novo. Mas o mais importante de tudo foi que enquanto ele esteve em campo, teve a entrega dele, tanto por dentro como por fora. No final eu tirei ele porque ele estava bastante desgastado. Renato, como é que você administra a situação do JP Galvão? Na chegada ontem, até chamou a atenção, parte dos torcedores acabaram vaiando quando ele desceu do ônibus. Hoje, quando ele saiu, vaias de novo das arquibancadas. O torcedor parece que tem uma predileção pelo André, que entrou no segundo tempo. Como é que você, treinador experiente, que já lidou com várias situações e problemas, lida nesse momento com a situação do Galvão, que dentro de campo também não vem tendo um bom desempenho? É um jogador que ele se cobra bastante, ele treina bastante. Enquanto ele está no campo, muitas vezes ele não aparece para o torcedor, mas ele aparece para o time. É um cara que briga bastante com o adversário. É lógico que a gente sempre espera de um atacante que ele faça os gols. Mas muitas vezes o torcedor e mesmo vocês da imprensa não sabem por que ele vem jogando. Por exemplo, hoje poderia jogar o André. O André saiu com 8, 10 minutos do último jogo, com a perna machucada. Vocês viram que hoje ele foi no sacrifício, entrou sentindo a perna. Terminou o jogo, ele baixou a meia, está sentindo a perna, já está fazendo tratamento, fez tratamento na concentração ontem. Então era um jogador para nem estar aqui, o André, ele tinha que ficar em Porto Alegre, porque ele está com muitas dores ainda na perna. Mas é a situação que a gente necessita, não é uma lesão que poderia ter um estiramento, é uma batida que a perna dele está inchada, a perna dele está bastante dolorida, por isso que eu não usei. Porque no momento que os jogadores entraram em campo antes da partida para aquecer, ele já voltou para o vestiário se queixando de dores, que o campo estava muito duro.
Então são coisas que, claro, você não precisa adivinhar, mas o treinador tem que saber disso. Então muitas vezes, por que ele não começou o jogo, por que ele não entrou antes? Justamente por isso, porque eu tenho informação, vocês não têm. Entendeu? Eu só coloquei ele porque o Galvão estava bastante desgastado também, a gente precisava dele, e ele entrou no sacrifício. Então muitas vezes eu não coloco um jogador desse, e muitas vezes as pessoas não sabem lá em cima, e criticam. Aí depois, na hora da entrevista, ele não entrou por causa disso, mas estavam criticando. Quer dizer, é difícil, mas eu acho que o mais importante de tudo é o papo sempre que eu tenho com os jogadores. Falo sempre para eles, a gente respeita a opinião de vocês, mas vale, independente do jogador, vale o que eu passo para eles. Renato, recentemente você perdeu o Jonathan Robert, claro, uma lesão um pouco mais leve do que as que ele já havia sofrido. Perdeu o Soteldo também, agora sim um período maior de tempo. Você utilizou hoje Bessosa e Galdino, o próprio Cuiabano pelo lado. Queria uma avaliação sua dos pontas do elenco e se você solicitou outro ponta para a direção por conta da lesão do Soteldo. Nós estamos com um grupo bastante reduzido. A gente precisa contratar, a gente está correndo atrás. Não a gente ficar tocando sempre na mesma tecla, que a gente está atento, a gente está buscando. A gente precisa de jogadores praticamente por umas 3, 4, no mínimo, posições. Entendeu? Não adianta a gente ficar aqui falando nessa posição, naquela posição. A gente precisa reforçar o nosso grupo com qualidade. Então muitas vezes eu improviso um jogador aqui, improviso outro jogador ali, pela necessidade. Eu queria ter mais opções, entendeu? Queria ter mais opções, mas essas opções, infelizmente, até o momento, a gente não tem. Continuar correndo atrás, continuar trabalhando, ligando, para ver se chega jogador. Esse é o objetivo. Renato, na quinta-feira a gente teve a confirmação da gravidade da lesão do Soteldo, ele vai ficar um bom tempo parado. Você falou da situação do Natan Fernandes, falou da situação do André. Essa lesão do Soteldo, principalmente, pode fazer o Renato repensar ou reprogramar esse início de gauchão, principalmente em relação à utilização daqueles jogadores titulares, para daqui a pouco não perder outros jogadores tão importantes para este começo de temporada? Sim. Mas aí tem vários aspectos, né? A gente quer ganhar o campeonato. O nosso grupo está reduzido. Eu tenho cobrado bastante da base, quanto a alguns garotos que estão lá, que poderiam estar aqui e não estão, porque eles sabem muito bem o porquê. É um risco que se corre. No momento que você coloca um outro jogador seguido, é o caso do Vila, é o caso do Reinaldo, eles podem sofrer uma lesão, mas pode sofrer uma lesão também um jogador que de repente está sendo poupado. O Soteldo foi poupado contra o Brasil de Pelotas, entrou no segundo tempo. E no outro jogo, logo no início, ele sentiu. Infelizmente acontece com qualquer jogador esse tipo de lesão. Aí a gente não coloca força máxima, perde, as coisas vão mal, aí o treinador não é bom, a comissão técnica não é boa, o grupo não é bom, o garoto não está pronto, e aí vai. O problema é que as pessoas comentam conforme o vento vai para o lado esquerdo, o vento virou para o lado esquerdo. Aí vai para o lado direito, não, o vento... Ninguém consegue parar para pensar, alguns, e ver a situação do grupo do Grêmio. Se conseguirem ver a situação do grupo do Grêmio, vão entender, entendeu? Ou a gente larga de mão o campeonato estadual. Põe realmente a base para jogar, PT saudações. Porque não é possível também, né? A federação ficar cobrando isso, cobrando aquilo da dupla Grenal, a gente chega aqui, o vestiário, um horror. O gramado, um horror. A iluminação, um horror. Aí daqui a pouco tem um jogador aí que é contratado por 4, 5 milhões de euros, machuca no campo desse, fica um longo tempo parado. Eu acho que a federação tem que se preocupar um pouquinho mais com isso. No mínimo com o gramado, onde é o tapete, onde os jogadores vão entrar em campo, onde vão dar espetáculo. Aí a bola pega na canela, o jogador não é bom, porque a bola, olha só, pegou na canela, errou o cruzamento, errou o chute, todo mundo fala isso. Poucos comentam sobre o gramado. Então, quer dizer, fica difícil, fica bem difícil disputar o campeonato estadual. E a minha paciência tem limite. Quanto a isso. Mas, enquanto estiver dando certo, vamos lá. Daqui a pouco a gente pode mudar de ideia. Renato, até pegando carona nessa sua resposta e na pergunta aqui do colega sobre o Campeonato Gaúcho. Você falou diversas vezes já sobre grupo reduzido, sobre a dificuldade de encontrar opções e até por isso você tem repetido bastante jogadores, né? O Vilha Sante e o Reinaldo jogaram os 90 minutos de todos os jogos, dos 5 jogos do Grêmio até aqui. Você não acha que como o Renato, sendo essa figura desse tamanho, que tem muita influência junto ao torcedor, talvez o maior ídolo da história do Grêmio, você não poderia bancar
o Grêmio jogar o Campeonato Gaúcho com uma equipe diferente, priorizando outras competições, como a Libertadores, a Copa do Brasil ao longo da temporada? Você não acha que tem arriscado demais, dado importância demais para o Campeonato Gaúcho nesse início? Se tiver que bancar isso, eu vou bancar. Eu sou treinador. Se eu sou treinador, a decisão é sempre minha. É porque sempre a cabeça do treinador é que rola. Se tiver que bancar, eu vou. Mas, o que eu falei, ao mesmo tempo a gente precisa dar ritmo de jogo para os jogadores, porque daqui a pouco a gente está na Libertadores. A gente precisa dar oportunidades para alguns jogadores que eu estou dando no grupo, para ver se eles têm condições de estarem no grupo da Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Então, essas oportunidades elas têm sido dadas justamente para isso. Mas o problema é que o nosso grupo está bastante reduzido. E você vê que eu estou rodando o grupo. E estou dando oportunidades. Para depois, ali na frente, um ou outro falar assim, por que fulano não está indo no banco? Por que fulano não está tendo oportunidades? O Campeonato Estadual serve para isso. Porque depois, ali na frente, quando o jogador não estiver nem na concentração, não estiver entrando, eu não quero que me pergunte isso. Está todo mundo vendo ali todas as oportunidades que eu tenho dado para todo mundo. Talvez um jogador ou outro ainda aqui precisa entrar, ter oportunidade, mas a maioria está tendo as oportunidades para jogar. Renato, a pausa para a hidratação, além de benéfica, né, para o corpo, a gente sabe, também teve um clique, teve uma mudança aí de atitude por parte do Grêmio. A Avenida estava investindo bastante, estava chegando. O que foi ali a mudança de consciência? Qual foi o clique, a leitura que tu passou para eles que eles mudassem o comportamento? E queria também que tu falasse um pouco da condição do cuiabano, até nesse sentido de poder revezar aí com o Reinaldo nas próximas rodadas. O cuiabano, ele é um jogador importante pra gente, só que o ano passado ele jogou muito pouco. Machucou bastante, jogou muito pouco. Na pré-temporada desse ano aqui ele voltou a machucar. E o campeonato já está rolando aí praticamente há um mês, quer dizer, ele está muito tempo sem jogar. Então eu tenho que começar a soltar ele aos poucos, porque o ritmo de jogo é importante, principalmente no jogo desse, que eu poderia colocá-lo mais tempo se o jogo tivesse decidido. O jogo estava bastante apertado, coloquei ele justamente para readquirir o ritmo de jogo dele. Quanto ao que a gente conversa, não só na parada técnica, a gente sempre procura acertar o que a gente está fazendo de errado. A gente sabia que nós iríamos encontrar dificuldades, porque o Avenida está acostumado com o campo, com a iluminação. Eles iam jogar muitas bolas dentro da nossa área, como já era previsto, por isso que eu procurei falar com os jogadores que eles evitassem esse tipo de jogada, diminuísse o cruzamento, evitassem as faltas, porque é uma jogada forte do Avenida. Por isso coloquei também o Carel, que é um jogador alto, justamente para a gente tirar proveito disso e não dar essas chances ao adversário. Renato, tudo bem? Em todas as manifestações coletivas que você tem dado e quando perguntado sobre o número de reforços que o Grêmio vai trazer, as contratações que vão fazer, você sempre está adotando um tom bastante confiante e até tranquilo. Isso não é tão comum, porque em outras oportunidades, até mesmo na sua última passagem, o seu tom era até de um tom mais direto em relação à cobrança mesmo. O que faz, de fato, o Renato estar tão tranquilo com o número de reforços ou com o mapeamento que o Grêmio está fazendo no mercado, mesmo até agora o clube tendo trazido só 3 jogadores e todos do departamento de futebol e até você têm evidenciado, de fato, essa necessidade, né? A necessidade a gente sabe, né? Vocês estão vendo, a gente está vendo também. Eu que eu falei para você, eu já falei com vários jogadores, mas sempre os clubes não querem ceder. Aí se o Grêmio não estivesse mexendo, se o Grêmio não tivesse dinheiro para contratar, aí sim o meu discurso seria diferente, mas não é o caso. A gente está com dinheiro agora, a gente não está encontrando jogadores. Quando a gente encontra jogadores, eu falo com os jogadores querem vir, mas os clubes deles não querem liberar. Então fica difícil, então não está tendo assim má vontade por parte de ninguém aqui dentro do Grêmio. A gente está buscando jogadores. Jogadores, eles oferecem assim, vários jogadores todos os dias. Mas a gente tem que ser pontual, a gente não pode errar, a gente tem que procurar pelo menos trazer jogadores que vão nos ajudar. Entendeu? Trazer jogadores, de repente, para entrar na folha de pagamento e para ser mais um no grupo, não, a gente tem que trazer a qualidade para poderem fazer a diferença, porque ali na frente a gente tem competições bem mais difíceis, entendeu? E a gente vai precisar dessa qualidade. Mas eu volto a repetir, nós não estamos parados, não. O problema é que agora tem o dinheiro e está faltando jogadores no mercado. Os jogadores, quando aparece, está fora de questão para o Grêmio. Quando encontra os jogadores, eles querem vir, mas, infelizmente, os clubes não querem liberar. Então a gente está batendo nessa tecla. Renato, eu queria uma avaliação tua sobre o PP. É um jogador que em alguns momentos, pela repercussão que a gente acompanha em rede social e tudo mais, até sofre com algumas críticas da torcida.
e você é uma pessoa que reclama, né, em vários momentos nas coletivas sobre falta de peças no setor ofensivo. Hoje, mais uma vez, a gente viu o Cristaldo deixando o gramado e o PP sendo um cara de meio campo para preencher um pouco mais. Eu sei que não é a mesma característica, não é exatamente a mesma posição, mas eu te pergunto, a tua avaliação sobre esse jogador e se ele pode ser essa peça um pouco mais à frente para realmente ajudar também o setor ofensivo. Você fez, na hora de tirar o 10, você meio que mancou. Vamos lá, eu vou te explicar por quê. A tua visão foi boa, no sentido de muitas vezes a gente está perdendo no meio de campo justamente o que o Franco, por motivo ou depende de cansaço, não volta tanto, a gente começa a perder o meio de campo. Isso não quer dizer que no momento que tem 3 volantes dentro do campo, eu adiante um volante para ser o meia. Entendeu? Aí eu jogo praticamente no 4-1-4-1. E aí eu tenho um protegendo meus zagueiros, tenho os 2 que podem sair para o jogo, mas não necessariamente o PP, aí é buscar os espaços que o adversário deixa, mas a gente fica com uma marcação mais forte no meio de campo, entendeu? Não adianta muitas vezes você ter o meia, que de repente não está marcando, e muitas vezes, não estou nem falando só do Franco, mas qualquer meia, que não está decidindo lá na frente. Então é preferível você botar mais um jogador que vai reter a bola, vai ajudar na marcação e não vai dar espaços assim para o adversário. Renato, surgiu na última semana agora uma possível notícia de que o Grêmio estaria interessado no Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, né, que foi para o Corinthians, acabou treinando, voltando para o Flamengo. Existe mesmo essa ideia do Grêmio de contratar mais um lateral direito e ele seria aproveitado caso fosse integrado ao grupo do Grêmio como um lateral direito, ou talvez se pensa nele como um ponta, alguma coisa do tipo? Eu não falo de jogador enquanto não assinar contrato. Eu não estou falando nem sim nem não quanto ao Matheus. É o que eu falo. Eu converso com vários jogadores, e muitos querem vir. A maioria não, todos eles querem jogar no Grêmio. Mas infelizmente o clube muitas vezes não quer liberar. Então não adianta a gente ficar aqui falando de A, B ou C, não vem, falamos com ele, não falamos, dinheiro. Eu só vou comentar no momento que o jogador chegar aqui em Porto Alegre e assinar o contrato. Antes disso, são especulações, como aconteceu até 10 dias atrás. Vem esse, vem aquele, ninguém falando já em contrato, em números, coisa que nunca existiu aqui dentro do Grêmio, entendeu? Aí fica difícil. A tua pergunta ela é ótima, sem problema nenhum, mas enquanto o jogador não chegar, não estou nem falando dele, e assinar contrato, eu não comento sobre esse tipo de jogadores. Obrigado, Renato. Tá aí, entrevista coletiva do técnico Renato.